ele acaba estabelecendo. Na quinta questão, nós temos letra B como nosso gabarito oficial e o enunciado. A primeira frase do texto 1, no desenvolvimento desse texto, desempenha o seguinte papel: aborda o tema de erros memoráveis que são enumerados nos períodos seguintes. Vamos lá analisar direitinho. A primeira frase do texto 1, no desenvolvimento desse texto, desempenha o seguinte papel. É texto 1. Vamos voltar àquele texto. Vejam que é uma prova em que ele retoma muitas vezes o texto. A gente tem essa necessidade de retomar muitas vezes o texto. Às vezes isso até deixa mais lento o nosso processo. Não é uma prova. Interpretação de texto não dá para você deixar para ler o texto depois, não, tá? Ah, eu vou ler o texto quando eu chegar na questão. Não. Essa questão você consegue fazer sem ler o texto, a primeira. As outras questões são questões de interpretação de texto. Você só vai conseguir fazer a questão sem ler o texto quando essa questão for de gramática. Quando for de interpretação, você não consegue fazer. Então, melhor, é uma garantia. Lê logo o texto, analisa, como eu faço orientação para vocês, o assunto, o tema, a tese, se houver as ilustrações. E depois vai para as questões. Isso dinamiza, porque você já tem um conhecimento um pouquinho mais panorâmico da estrutura. A primeira frase do texto 1, no desenvolvimento desse texto, desempenha o seguinte papel. Essa primeira frase é o nosso tópico frasal, né? Pensando em técnica de produção de texto. Essa primeira frase, ela está aí para quê? Para abordar o tema de erros memoráveis que são enumerados nos períodos seguintes. Olha, quase isso. Quase. Se fosse só, aborda o tema de erros memoráveis. O tópico frasal, ele serve para a apresentação mesmo do tema, tá? Para a definição desse tema. Excelente. Mas quando ele indica que na sequência esses erros serão enumerados, é porque ele está indicando que ele vai citar erros específicos. Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, o Outubro Negro, por exemplo. Eu tenho aí alguma especificação de erro? Não. Então, ele não serve. Essa continuação da letra A não vai servir. Na letra B, ele indica que introduz um assunto que é subdividido no restante do texto. Gente, isso é massa, porque realmente ele diz, olha, alguns fazem isso e outros fazem aquilo. Então, eu tenho um tema, tenho ideia 1 e tenho ideia 2. Olha que bonitinho, parece muito com a aula de produção de texto, né? Eu tenho tema, ideia 1, ideia 2. Ele vai dividir. Vamos olhar essa aqui, deixar realmente letra B na nossa quinta questão. Estou aqui voltando para analisarmos diretamente no texto para identificarmos isso, tá? Letra C mostra a causa de algo cujas consequências são indicadas a seguir. Não, aqui não é a causa do que nós vamos apresentar na sequência. Eu não tenho consequências dessa apresentação desse tópico sendo sinalizados. Não vai poder. Denuncia a história como uma sequência de erros cometidos por razões explicitadas a seguir. Aqui eu não tenho as razões. Eu falo que as pessoas elas cometem bem intencionadas, mas não indico qual é a razão. Então, não posso apresentar isso. Na letra E, faz uma afirmação que é comprovada pelas exemplificações a seguir. Olha, vejam só, a história está repleta de erros memoráveis. Isso aí é realmente uma afirmação. Mas eu não estou comprovando a afirmação com muitos foram cometidos por pessoas bem intencionadas que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias. Essa informação não é, como ele diz, uma exemplificação, não é um exemplo, a mesma ideia do que nós vimos no Serão Enumerados. Não é um exemplo. A enumeração é um exemplo, aqui não é um exemplo, é algo mais do geral. E é por isso que na nossa quinta questão, de fato, o único gabarito possível é a letra B. Nós não esqueçamos aí que existe a possibilidade de recurso na quarta questão, tá? Segundo texto.
A saga do rapto de Helena e a subsequente guerra de Troia continuam sendo um dos melhores exemplos dos perigos da luxúria. No todo, a história sugere quão imprudente é para um hóspede da casa de um homem levar consigo ou partir a esposa do anfitrião. Olha só. Acrescentamos a esse erro crasso a dupla idiotice da raiva e da inveja, agravadas quando o marido abandonado, Menelau, insistiu nos direitos de um velho tratado e arrastou todo o seu reino e os dos vizinhos em missão de vingança. Muitos deles demoraram quase 20 anos na guerra e no retorno, para não falar na maioria que morreu, deixando os lares e as famílias no desamparo e na ruína. Mal sobrevivendo, sugerem os registros a assédios diversos e a desastres naturais. Reparem, Menelau, a esposa perdida, fiquei com vontade de ler. O erro histórico aludido nesse segundo inclui um conjunto de defeitos humanos. Aquele que está caracterizado de forma imperfeita por não fazer parte do texto é. Isso aqui é um processo de inferência, tá? Inferência não, de reescritura. Eu tenho que analisar o tópico que está presente na alternativa, mas não está presente no texto. Logo, para fazer um tipo de questão como essa, é necessário que eu conheça o texto mais no todo do texto, tá? Nosso gabarito é a letra E, vamos analisar de cima para baixo mesmo, para identificarmos. A imprudência do hóspede que sequestrou a mulher de Menelau. Eu tenho imprudência. Eu tenho aqui, ó, imprudente, é reescrita, clara. Sequestrou a esposa de Menelau. Eu tenho aqui o marido abandonado. Eu tenho o levar consigo. É uma questão de reescritura. Todos os elementos que estão aqui estão lá no texto. Ele, portanto, ela não pode ser a alternativa. O espírito de vingança de Menelau que arrastou os reinos gregos para a guerra de Troia. Eu tenho a idiotice, a raiva e a inveja. Insistiu nos direitos para se vingar. Eu tenho aqui, arrastou o seu reino e os seus vizinhos em uma missão de vingança. Tá tudo aqui, reescritura perfeita. A responsabilidade de alguns heróis que deixaram suas famílias ao desamparo é justamente quando muitos deles demoraram quase 20 anos na guerra e no retorno, para não falar na maioria que morreu, deixando os lares e as famílias no desamparo e na ruína, tá? Ali se retorna um herói, tá? E aqui o conhecimento de mundo também, conhecimento geral também ajuda bastante. Ulisses, tá? Ulisses, ele leva 20 anos na guerra e volta para Penélope. Quem conhece a Odisseia sabe sobre o que eu estou falando. Então, a gente tem uma possibilidade de reconhecer que esses indivíduos aqui, eles são realmente consagrados como heróis. Apesar de serem irresponsáveis, tá? Porque já que deixam a família mal sobrevivendo, é uma irresponsabilidade. A raiva e a inveja do marido, existem essas palavras no texto, que provocou um conflito entre gregos e troianos. Está tudo no texto. Aí você vai lá para a letra E. A beleza de Helena. Gente, não cita a beleza. Em nenhum momento se apresenta a beleza de Helena. Agora, o que ele faz? Ele coloca um texto que uma quantidade muito grande de pessoas reconhece como a história de Helena, que foi levada por Paris, justamente por sua beleza. A ideia da sedução não está, mas a gente pensa na questão da sedução. Quem conhece a história
Esses dois elementos, no entanto, eles não estão presentes no texto que nós estamos lendo. Então, quando você faz uma análise de interpretação, você precisa identificar se todos os elementos do texto estão na alternativa, quando está focada, é lógico, a questão em um processo de reescritura. Mesmo que você saiba que isso aqui é verdade, mas não está no texto, você não pode marcar. Por isso, nosso gabarito, de fato, é a letra E.